Para ganhar o segundo turno das eleições contra o candidato apoiado pelos Estados Unidos, Aécio Neves, em 26 de outubro de 2014, a presidenta reeleita do Brasil, Dilma Rousseff, sobreviveu a uma campanha maciça de desinformação do Departamento de Estado estadunidense. Não obstante, já está claro que Washington abriu uma nova ofensiva contra um dos líderes do BRICS, o grupo não alinhado de economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com a campanha de guerra financeira total dos Estados Unidos para enfraquecer a Rússia de Putin e uma série de desestabilizações visando a China, inclusive, mais recentemente, a Revolução dos Guarda-Chuvas, financiada pelos Estados Unidos em Hong Kong. Livrar-se da presidente do Brasil socialmente propensa é uma prioridade máxima para deter o polo emergente que se opõe ao bloco da nova ordem mundial de Washington. A razão por que Washington quer se livrar de Rousseff é clara. Como presidente, ela é uma das 5 cabeças do BRICS que assinaram a formação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, com capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares e um fundo de reservas de outros 100 bilhões de dólares. Ela também apoia uma nova moeda de reserva internacional para completar e eventualmente substituir o dólar. Um banco com capital subscrito e bem significativo, com partes iguais para todos, com a governança compartilhada. Isso muda as condições de financiamento desses 5 países, que são os BRICS. E isso não é satisfatório, além de um acordo contingente de reservas de 100 bilhões. No Brasil, ela é apoiada por milhões de brasileiros mais pobres, que foram tirados da pobreza por seus vários programas, especialmente o Bolsa Família, um programa de subsídio econômico para mães e famílias de baixa renda. O Bolsa Família tirou uma população estimada de 36 bilhões de famílias da pobreza através das políticas econômicas de Rousseff e de seu partido, algo que incita verdadeiras apoplexias em Wall Street e em Washington. Apoiado pelos Estados Unidos, seu rival na campanha, Aécio Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, serve aos interesses dos magnatas e de seus aliados de Washington. O principal assessor econômico de Neves, que se tornaria ministro da Fazenda no caso de uma presidência de Aécio Neves, era Armínio Fraga Neto, cidadão norte-americano e brasileiro, amigo íntimo e ex-sócio de George Soros e seu Quantum Fund. O principal conselheiro de Neves, e provavelmente seu ministro das Relações Exteriores, tivesse ele ganhado as eleições, era Rubens Antônio Barbosa, ex-embaixador em Washington e hoje diretor da ASG em São Paulo. A ASG é o grupo de consultores de Madeleine Albright, ex-secretária de Estado norte-americana durante o bombardeio da Iugoslávia em 1999. Albright, dirigente do principal grupo de reflexão dos Estados Unidos, o Conselho sobre Relações Exteriores, também é presidente da primeira ONG da Revolução Colorida, financiada pelo governo dos Estados Unidos, o Instituto Democrático Nacional. Não é de se surpreender que Barbosa tenha conclamado, numa campanha recente, o fortalecimento das relações Brasil-Estados Unidos e a degradação dos fortes laços Brasil-China, desenvolvidos por Dilma Rousseff na esteira das revelações sobre a espionagem norte-americana da Agência de Segurança Nacional, NSA, contra Rousseff e seu governo. Durante a áspera campanha eleitoral entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, a oposição começou a espalhar rumores de que Dilma, que até então jamais fora ligada à corrupção tão comum na política brasileira, estaria implicada num escândalo envolvendo a gigante estatal do petróleo, a Petrobras. Em setembro, um ex-diretor da Petrobras alegou que membros do governo de Rousseff tinham recebido comissões em contratos assinados com a gigante do petróleo. Comissões essas que depois teriam sido empregadas para comprar apoio congressional. A
Apenas alguns dias depois da vitória arduamente conquistada por Dilma Rousseff, a maior firma de auditoria financeira dos Estados Unidos, a PricewaterhouseCoopers, se recusou a assinar os demonstrativos financeiros do terceiro trimestre da Petrobras. A PwC exigiu uma investigação mais ampla do escândalo envolvendo a companhia petrolífera dirigida pelo Estado. A PricewaterhouseCoopers é uma das firmas de auditoria, consultoria tributária e societária e de negócios mais eivadas de escândalos nos Estados Unidos. Ela foi implicada em 14 anos de encobrimento de uma fraude no grupo de seguros, o qual estava no coração da crise financeira norte-americana de 2008. E a Câmara dos Lordes britânica criticou a PwC por não chamar atenção para os riscos do modelo de negócios adotado pelo banco Northern Rock, causador de um desastre de grandes proporções na crise imobiliária de 2008 na Grã-Bretanha, cliente que teve que ser resgatado pelo governo do Reino Unido. Não foi apenas a aliança de Dilma com os países dos BRICS que fez dela um alvo principal da política de desestabilização de Washington. Sob seu mandato, o Brasil está agindo com rapidez para baldar a vulnerabilidade à vigilância eletrônica norte-americana da NSA. Dias após a sua reeleição, a companhia estatal Telebrás anunciou planos para a construção de um cabo submarino de telecomunicações por fibra ótica com Portugal através do Atlântico. O planejado cabo da Telebrás se estenderá por 5.600 quilômetros da cidade brasileira de Fortaleza até Portugal. Ele representa uma ruptura maior no âmbito das comunicações transatlânticas sob domínio da tecnologia norte-americana. Notadamente, o presidente da Telebrás disse numa entrevista que o projeto do cabo será desenvolvido e construído sem a participação de nenhuma companhia estadunidense. As revelações de Edward Snowden sobre a NSA em 2013 elucidaram, entre outras coisas, os vínculos íntimos existentes entre empresas estratégicas, chave de tecnologia da informática, como a Cisco Systems, a Microsoft e outras, e a comunidade norte-americana de inteligência. Ele declarou que a questão da integridade e vulnerabilidade de dados é sempre uma preocupação para todas as companhias de telecomunicações. O Brasil reagiu aos vazamentos da NSA periciando todos os equipamentos de fabricação estrangeira em seu uso, a fim de obstar vulnerabilidades de segurança e acelerar a evolução do país rumo à autossuficiência tecnológica. Até agora, virtualmente todo o tráfego transatlântico de TI encaminhado via costa leste dos Estados Unidos para a Europa e a África representou uma vantagem importante para a espionagem de Washington. Se verdadeiro ou ainda incerto, o fato é que, sob Dilma Rousseff e seu partido, o Brasil está trabalhando para fazer o que ela considera ser o melhor para o interesse nacional do país. O Brasil também está se livrando do domínio anglo-americano sobre sua exploração de petróleo e de gás. No final de 2007, a Petrobras descobriu o que considerou ser uma nova e enorme bacia de petróleo de alta qualidade, na plataforma continental no mar territorial brasileiro da Bacia de Santos. Desde então, a Petrobras perfurou 11 poços de petróleo nessa bacia, todos bem-sucedidos. Somente em Tupi e em Iara, a Petrobras estima que haja entre 8 a 12 bilhões de barris de óleo recuperável, o que pode quase dobrar as reservas brasileiras atuais de petróleo. No total, a plataforma continental do Brasil pode conter mais de 100 bilhões de barris de petróleo, transformando o país numa potência de petróleo e gás de primeira grandeza, algo que a Exxon e a Chevron, as gigantes do petróleo norte-americano, se esforçaram arduamente para controlar. Em 2009, segundo carbogramas diplomáticos norte-americanos vazados e publicados pela Wikileaks, a Exxon e a Chevron foram assinaladas pelo consulado estadunidense no Rio de Janeiro
por estarem tentando, em vão, alterar a lei proposta pelo mentor e predecessor de Rousseff em seu Partido dos Trabalhadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, como ele é chamado. Foi revelado pela Wikileaks que José Serra, o então candidato do PSDB que competia contra Dilma pela presidência, prometera confidencialmente à Chevron que, se eleito, afastaria a Petrobras do pré-sal para dar espaço às petroleiras estadunidenses. Essa lei de 2009 tornava a estatal Petrobras operadora-chefe de todos os blocos no mar territorial. Washington e as gigantes estadunidenses do petróleo ficaram furiosos ao perderem controle-chave sobre a descoberta da potencialmente maior jazida individual de petróleo em décadas. Para tornar as coisas piores aos olhos de Washington, Lula não apenas afastou a ExxonMobil e a Chevron de suas posições de controle em favor da estatal Petrobras, como também abriu a exploração do petróleo brasileiro aos chineses, como parte de uma aliança estratégica entre a China e o Brasil, precursora da atual organização do BRICS. Em 2012, uma perfuração conjunta fez uma descoberta de importância maior em Pão de Açúcar. Esta última, uma das 10 maiores descobertas do mundo em 2011. As maiores empresas do petróleo estadunidense e britânicas absolutamente sequer estavam presentes. Com o aprofundamento das relações entre o governo de Rousseff e a China, bem como com a Rússia e com os outros parceiros do BRICS, em maio de 2013, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, veio ao Brasil com sua agenda focada no desenvolvimento de gás e petróleo. Ele se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff. Embora pouca coisa tenha sido dita publicamente, Rousseff se recusou a reverter a lei do petróleo de 2009 de maneira a adequá-la aos interesses de Washington. Dias depois da visita do vice-presidente estadunidense, surgiram as revelações de Snowden sobre a NSA, de que os Estados Unidos também estavam espionando Rousseff e os funcionários de alto escalão da Petrobras. Ela ficou furiosa e, naquele mês de setembro, denunciou a administração Obama diante da Assembleia Geral da ONU por violação da lei internacional. Em protesto, ela cancelou uma visita programada a Washington. Depois disso, as relações Estados Unidos-Brasil sofreram grave resfriamento. Antes da visita do vice-presidente norte-americano, em maio de 2013, Dilma Rousseff tinha uma taxa de popularidade de 70%. Menos de 2 semanas depois da visita de Biden ao Brasil, protestos em escala nacional, convocados por um grupo bem organizado chamado Movimento Passe Livre, relativos a um aumento nominal de 10% nas passagens de ônibus, levaram o país virtualmente a uma paralisação. Os protestos ostentavam a marca de uma típica revolução colorida ou desestabilização via rede social. O que parece seguir o vice-presidente estadunidense por onde quer que ele se apresente.